Meus irmãos, graça e paz, estamos aqui mais uma vez para compartilharmos, um dos milagres de Jesus. E hoje nós iremos recordar do poder de Jesus sobre a morte. No livro de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 40, diz assim: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Versículo 49. Então Jesus ainda estava falando e chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levanta-se. O espírito dela voltou e então ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhes dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Uma das primeiras coisas que me chamam a atenção nesse texto é que Jairo vai à procura de Jesus, pedindo que ele fosse à sua casa, porque a sua única filha estava para morrer. Nessa mesma passagem, há o relato da mulher, que sofria com fluxo de sangue. E no texto fala que aquela mulher havia gastado tudo o que ela tinha com médicos, procurando, à procura da cura. Mas Jairo está aos pés de Jesus. E muitas vezes, meus irmãos, nós agimos como essa mulher. Em vez de irmos direto, primeiramente de irmos aos pés de Jesus, nós gastamos tempo e energia procurando soluções para problemas e dificuldades. Mas a primeira coisa que nós devemos fazer é estar aos pés de Jesus, clamando e implorando pela presença dele em nossa casa, pedindo que ele seja a solução para tudo em nossas vidas. E o texto continua dizendo: estando Jesus a caminho. Em João, capítulo 6, versículo 34, na parte B, Jesus afirma: Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele é o Senhor e Ele está a caminho conosco. Aleluia, meus irmãos. Se eu e se você formos ao encontro dEle, Ele não nos lançará fora e Ele virá conosco e Ele virá para a nossa casa. No texto também fala que tem uma multidão de pessoas comprimindo, mas nada pode deter o Senhor Jesus. E então nós temos uma parada na história, Tanto nós como Jairo, nesse relato, podemos ver a manifestação do poder de Jesus, curando a mulher do fluxo de sangue. E como é importante, meus irmãos, para nós pararmos em meio à nossa dor e aos nossos problemas e contemplarmos o milagre do Senhor na vida de outras pessoas. Isso fortalece a nossa fé. E eu acredito que isso também fortaleceu a fé de Jairo, porque lá vinha uma notícia ruim. Alguém diz a ele, sua filha morreu, não incomode mais o mestre.
Quando Jesus ouviu, já foi logo dizendo: não tenha medo, tão somente creia, ela será curada. Essas foram as palavras que Lucas usou para descrever. Mas o que eu imagino que Jairo escutou, né? E o que eu escuto é Jesus dizendo: eu tenho a última palavra. Não interessa o que estão dizendo, não importa que as circunstâncias apontem que este é o fim. Se você confiar em mim, se você crer em mim, no meu poder, a sua filha será curada. Ah, que palavras maravilhosas, porque só Jesus, só as palavras de Jesus podem nos dar ânimo e força para prosseguirmos. Então eles chegam à casa de Jairo e Jesus só deixou entrar Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe. E eu aprendo com isso, meus irmãos, que nós tem momentos em nossas lutas em que nós precisamos sim selecionar pessoas para estarem perto de nós, nos ajudando em oração, nos incentivando, pessoas que irão junto conosco buscar, né, a presença do Senhor, mesmo que nós não compartilhemos coisas da nossa vida privada, porque isso é um direito nosso, mas nós podemos pedir que algumas pessoas, que intercessores, pessoas de oração, amigos, nos ajudem orando e pedindo o milagre do Senhor para as nossas vidas. E o texto continua. Jesus consolou ainda a multidão, né? Aqueles que estavam lamentando e chorando, mas eles riram de Jesus. Nos 3 evangelhos é relatado dessa forma, que as pessoas riram de Jesus. E é uma pena que muitos hoje ainda têm essa atitude com as palavras de Jesus. Mas o Senhor então declara: menina, levanta-se. E o milagre aconteceu naquela casa. A morte foi vencida por Jesus, pelas palavras de Jesus. Então, meus irmãos, façamos hoje um exame em nossas vidas, em nossas casas. O que está morto ou que está para morrer? Vamos aos pés de Jesus e clamemos por Ele. Nele está a vida. Ele tem todo o poder para restaurar, para curar, para fazer coisas novas nas nossas vidas. Aleluia. Amém, meus irmãos. Pai Santo, Pai querido, Tu tens todo o poder, Senhor, para mudar, para transformar, Senhor, para restaurar a nossa história, as nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, porque nesses dias nós temos recordado e nos lembrado, Senhor, dos Teus grandes feitos, dos Teus milagres, Senhor. E o Senhor é o mesmo Deus que operou aqueles milagres no passado. E o Senhor pode operar esse milagre, Senhor, em nossas vidas, em nossas casas, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, que nós possamos, Pai, todos os dias, Senhor, estarmos diante de Ti, aos Teus pés, clamando, Pai, pelo Teu socorro, pelo milagre em nossas casas, Pai. Que o Senhor nos dê discernimento, Pai. Que o Senhor nos ajude a termos sensibilidade de enxergarmos, Deus, o que está para morrer nas nossas casas, ou até mesmo daquilo que já está morto, Senhor, para que nós possamos colocar diante de Ti, porque de Ti, Senhor, flui a vida, Senhor, para que haja restauração em nossos lares, Senhor, em nossos casamentos, Pai, em nossos filhos, em nossas casas, Pai, para que aquilo que está morto, Senhor, venha a viver novamente, Senhor, para que nossas vidas, Pai, sejam revigoradas, que a nossa fé seja fortalecida em Ti, Pai. Nós clamamos, Pai, pela Tua bênção. Nós clamamos, Pai, ó
Opera milagre no nosso meio, Senhor, no meio da tua igreja, Senhor. Fortalece a nossa fé, Pai, para que nós possamos crer, Senhor, que nós não venhamos a esquecer que o Senhor tem a última palavra, mesmo que as circunstâncias mostrem ou digam que é o fim, mas é o Senhor quem determina o final da nossa história. E nós cremos, Pai, que o Senhor tem o poder para reverter, Pai, toda situação, Senhor, que parece impossível para nós, mas não é impossível para ti, Senhor. Fortalece, Pai, a vida de cada um dos meus irmãos. Visita, Pai, a casa dos meus irmãos com a tua provisão, com teus milagres, em nome de Jesus. Amém.